Qual a diferença entre a nação mais obesa do mundo e a menos obesa do mundo? Por que Samoa Americana tem 75,9% da sua população obesa e o Vietnã só 2,04%? Fica aí que eu te conto. Esses dados nós recolhemos do Atlas da Obesidade de 2024, da Organização Mundial de Saúde, também dados da FAO atualizados de 2024 e do Banco Mundial. Para entendermos como eles chegaram a isso, é bom entender um pouco da história. A Samoa Americana é um território americano desde 1900. Lá aconteceu a ruptura alimentar do tradicional para uma cultura de fast foods americana. Alguns fatores levaram a isso. Um deles é a importação de alimentos, às vezes, dos Estados Unidos processados, que são bem mais baratos de você levar os alimentos processados para lá, carnes enlatadas, biscoito e outros mais, e realmente acabou apimentando isso. E a população de Samoa Americana esqueceu muito dos seus hábitos naturais que existiam anteriormente. A população de Samoa Americana já não faz mais aquelas atividades de pesca, caminhadas para caçar e outras coisas mais. Não coletam mais ervas, nada. Por ter uma dependência dos Estados Unidos, ela também tem um serviço de saúde um pouco precário, em termos de prevenção e outras coisas mais. É feito um trabalho, mas não aquele trabalho intenso. Outro fator também da Samoa Americana, que não é o determinante, mas que influencia também, é o fator genético. Sabe-se que aquelas populações daquela região ali próxima à Polinésia se adaptaram muito a longas viagens e a genética delas foi um pouco modificada, propiciando um acúmulo de gordura. Juntando com o fator de alimentos processados, ela chegou a esse 75,9%. Um dos fatores históricos do Vietnã que influenciou na questão alimentar foi guerras. Guerras contra a França, guerra contra os Estados Unidos, guerras internas também, que levou essa população à escassez alimentar e às vezes até uma dificuldade da própria coleta alimentar. O vietnamita, ele ainda conserva hábitos de comer alimentos, frutos, raízes próprias daquela região. Ele hoje é um país fechado, talvez isso tenha ajudado também relativo à sua cultura. A dieta tradicional lá está presente. Se você for ver vídeos do Vietnã, você vai ver que no Vietnã tem muita barraca de frutas em tudo que é canto que você vê, muita comida vendendo, comidas preparadas. O Vietnã tem esse hábito de uso de frutas, raízes, uma alimentação com baixa caloria. A baixa urbanização e a industrialização alimentar é baixa no Vietnã. Outro fator que pode ter contribuído também é a questão da religião. O budismo e o confucionismo são presentes naquela região, onde prega muito a questão da disciplina e do autoconhecimento pessoal. Algumas ações contra a obesidade já acontecem no Vietnã, de forma preventiva. Educação escolar, incentivo a hortas comunitárias, uma série de coisas assim. Na Samoa, a tentativa não é de prevenção, a tentativa lá é de reverter um quadro gravíssimo. Então, eles lá tentam ensinar em colégios uma nova educação alimentar. O governo já tentou botar alguns impostos referentes a produtos mais açucarados, industrializados. Essa dependência da Samoa Americana referente aos Estados Unidos é parte desse problema grande de obesidade. Além de ser um local que é um território americano e um pouco abandonado nesse sentido de saúde pública, em uma posição geográfica muito complicada para chegar a alimentos frescos, e os importados que chegam basicamente enviados pelos Estados Unidos e comandado ali pelos Estados Unidos, que pouco se importam com aquela povo, porque ali na realidade é mais uma base americana. Todo governo que entra lá tenta fazer alguma coisa e encontra várias dificuldades. O Vietnã
tem 2,04% da sua população obesa e tem uma longevidade de 75 anos. Samoa Americana, ela tem uma longevidade de 71 anos só. No Vietnã, você tem só 5% da população diabética, enquanto na Samoa Americana você tem 19,6%. É muito mesmo. A renda média dessas duas nações são muito parecidas. A renda média são muito parecidas. Por que eles chegaram a isso? Eles chegaram à sua história, como eu contei aqui. Dificuldades levaram muitos países no mundo a ter uma restrição alimentar e uma educação forçada por fome e outras coisas. E essas culturas em alguns países permaneceram, em outros não. No caso de Samoa Americana, ela foi contaminada por hábitos ocidentais. Aí você junta uma posição geográfica desfavorável, uma modernização selvagem, um péssimo serviço médico que acaba dando essa diferença absurda entre essas duas nações. Como a gente consegue medir essa qualidade de vida desses habitantes? Eu meço por dois sentidos. Primeiro, o número de diabetes. Diabetes, todos sabem que é uma doença que tira muito da qualidade de vida da pessoa. Outro fator também é a longevidade. Com você aí com a diferença de 4 anos de longevidade em um país que passou por tanta dificuldade e ainda tem lá no Vietnã problemas sanitários, porque, e fico alerta também para quem viaja para o Vietnã a turismo, ter muito cuidado com a parte sanitária, de lavar as mãos, de lavar frutas, tudo mais, e evitar, às vezes, determinados alimentos que são mal cozidos e em locais que não sejam de confiança. Quando os governos não fazem por uma nação, nós temos que fazer por nós mesmos. Hábitos de uma alimentação saudável, nutritiva, não para ficar esteticamente magro, mas sim para ficar bem, ter uma variedade nutricional no seu corpo, isso é importantíssimo. Atividade física sempre. E o principal, sentir. Sentir. A autoobservação do que você faz. Tudo isso de bom e de ruim que eu expus nesses dois países, eu espero que sirva de exemplo para você ter uma vida mais saudável. Quais são os hábitos que a gente deve largar de fazer? Por que a gente deve parar, às vezes, de seguir o rebanho e sim ter uma atitude mais proativa referente ao nosso corpo, à nossa saúde e à nossa mente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, passa a seguir o canal, ative o sininho e dá um joinha aí. Se você tem alguém que você gosta e que precisa ter uma alimentação melhor, manda esse vídeo, porque talvez aqui ela possa encontrar um feedback que possa ajudá-la muito.